Graça e paz, queridos. Amém. Você está feliz ou não? Amém. Então fala para a pessoa, eu estou muito feliz hoje. Você está feliz também ou não? Não é. Sabe por que eu estou te faço perguntar as coisas? Primeiro para fazer você se mexer um pouco, né? Você sair um pouco aí da neutralidade, que às vezes começa a dar sono, né? Dá uma canseira. Apesar que você pulou, você bateu palma, você fez um monte de coisa já, né? Mas nós precisamos sair da inércia, né? Precisamos sair da zona de conforto. Deus nos chamou para ser um agente de mudança na vida de alguém. E Deus, muitas das vezes, Ele vai falar com você, não às vezes através de um louvor, não através de uma pregação. Deus vai falar através de uma pessoa que às vezes está sentada do seu lado. Né? Às vezes Deus coloca uma palavra dentro do teu coração. E Deus fala assim, fala para ela, fala para ela, fala para ela, fala para ele. E fala, não vou falar não, isso é bobeira da minha cabeça. Não, Deus está querendo usar você para ministrar sobre a vida de alguém. Então, nunca se permita não falar aquilo que Deus pediu para falar. Eu tive uma experiência uma vez com isso. Né? A igreja era ao contrário ainda, eu estava no som e Deus falou para mim assim, fala algo para aquela pessoa. Eu não lembro mais quem era nem o que era para falar. Mas eu senti muito forte, porque às vezes as pessoas, o jovem fica perguntando, eu tinha muito essa pergunta, como é que Deus fala comigo? Né? Como que Deus fala com fulano? O pessoal fala assim, porque Deus falou, será que eles escutam uma voz? Será que, né, como que funciona? Não, Deus ele faz você sentir de uma forma tão certa, assim, uma forma tão, com uma certeza tão grande, que você pensa, poxa, não é eu que estou pensando isso, não sou eu que estou sentindo isso. Né? E aí você começa a entender que Deus começa a falar com você. Né? Você já se pegou falando sozinho? Entendeu? Não quer dizer que sempre, às vezes a gente é meio esquizofrênico mesmo, né? Mas algumas vezes você vai ter um diálogo e você vai se pegar falando com você mesmo, mas não é que você está falando com você, é Deus que está ministrando ao seu coração. Sabe, quantas vezes, né, você está fazendo uma pergunta para Deus sobre uma situação, sobre algo, e aí de repente você está ali há 20 minutos, meio que falando com você. Mas não é Deus que está ministrando. E nesse dia, Deus falou assim, fala com a pessoa isso. Né? Não falou fala, né? Eu senti, nossa, eu precisava falar isso para aquela pessoa. Eu comecei a sentir aquela vontade de falar aquilo para a pessoa. E aquela vontade foi vindo, e eu pensando, será que é? Não, eu acho que é coisa da minha cabeça, E aquela vontade foi vindo mais forte de falar aquilo para aquela pessoa. Às vezes, se você sentir uma vontade muito grande de falar algo para alguém e você não sabe o porquê que você está sentindo essa vontade, possivelmente é Deus que está falando com você para você ser uma boca na vida daquela pessoa. E aí eu fui negando, falei, não vou. Fiquei com vergonha, na verdade. É natural sentir vergonha, porque nós vamos sentir medo, né? Porque quando você fala em nome de Deus, você está colocando Deus no negócio. Então, nós temos medo de passar uma impressão errada para as pessoas de quem é Deus. Mas fica tranquilo, Deus ele é soberano, Deus não vai queimar a cara. Nós podemos queimar a nossa, mas a dele não vai queimar. E nós não precisamos ter medo de queimar a cara, porque a gente não está aqui por causa de status. Né? Nós estamos aqui para arrumar seguidores, nós estamos aqui para arrumar seguidores para Jesus. Né? Então nós temos que mostrar para essas pessoas que Jesus está disponível a transformar a vida delas. E aí eu me neguei a falar aquilo. E aí, na mesma hora que eu falei assim, na terceira vez, até parece que foi igual a Pedro lá, né? Na terceira vez que eu falei para mim mesmo, não, eu não vou lá, isso aqui não é de Deus. Na mesma hora, gente, levantou uma pessoa bem no fundo, onde eu estava, assim, e aquela pessoa me chamou a atenção, na hora. A pessoa levantou, e ela foi, e ela veio, e a pessoa estava sentada aqui na frente, estava de pé aqui na frente. E ela veio e falou, é como se eu estivesse ouvindo o que ela estava falando ali. A mesma coisa que Deus tinha falado no meu coração. Então, não se permita não falar aquilo que Deus pediu para você falar, porque aquilo vai mudar a história de alguém. Uma coisa que nós temos que entender é o seguinte, que muitas das vezes, ou quem sabe em todas elas, aquilo que você sente para falar para a pessoa não vai fazer sentido nenhum para você. Nenhum. Porque não é para você, é para o outro. Porque não é para a tua história, é para a história dele. E para a história daquela pessoa vai ser a peça que faltava para a resposta que ela precisava. Então nós não devemos nos negar. Né? Por que eu estou trazendo essa introdução para você? Porque hoje foi me dado um tema que eu achei muito legal, muito bom, que é saia do piloto automático. É isso, né? Se eu não mudei, mas se não era, agora é. Saia do piloto automático. Né? O que é piloto automático?
né? Todo mundo já viu filme de avião, né? Que o piloto está lá, daqui a pouco ele fala assim, agora estamos no piloto automático indo para Nova York, para não sei aonde. Né? Quem quer ir para Nova York aqui? Sério, não estou brincando não. Quem quer ir para Nova York? Quantos tem passaporte já? 1. Aí, ó, já é um progresso, entendeu? Então, gente, eu falo para você, ó, por que eu fiz essa pergunta? Muitas vezes nós queremos muitas coisas de Deus, não queremos? Eu quero muita coisa de Deus. Quero muita coisa, quero experimentar. Porque ele falou assim, ó, experimenta do melhor da terra. Então, eu quero experimentar tudo que eu puder, que é lícito diante de Deus. Se ele falou que eu posso experimentar tudo, bora lá, vamos experimentar. Mas, para experimentar, o que eu preciso fazer? Me preparar. Então, se eu quero ir para Nova York, o primeiro passo é fazer o passaporte. Porque vai que Deus abençoa o Leonel ali, eles estão ali na bênção, Deus prospera, faz tudo o que tem que fazer. E aí ele fala assim, ó, quem que falou que queria ir para Nova York aqui? Levantou a mão. O casal ali, ó, o irmão, perdoa que eu sou difícil de gravar nome, tá? Mas eu falo assim, não, Leonel, olha para assim, não, Deus mandou te dar a viagem. Irmão, já fez o passaporte? Não fiz. Ô, irmão, era para você a viagem. Então, às vezes a gente perde a bênção, por quê? Porque não nos preparamos. Então, nós temos que analisar para onde nós queremos ir e ir nos preparando para aquilo que Deus falou que vai dar, né? Mas voltando lá para a viagem. Aí você está indo para Nova York e daí você consegue o espaço para entrar na cabine do piloto. E aí quando você entra lá, você pergunta, como é que funciona esse negócio aqui? Nossa, que legal, quanto botão, telinha e tal, parece um videogame. E aí você olha lá e fala, como é que você não está mexendo e o avião está voando sozinho? Daí ele fala assim, não, ele está no piloto automático. Então o piloto automático você coloca um destino, uma velocidade, uma rota e ele faz o quê? Vai até lá, até que alguém chegue e desligue. Desligou, o que o piloto tem que fazer? Assumir o controle do negócio, senão já era para todo mundo, né? Ninguém chega em Nova York. Só que hoje o piloto automático funciona para várias coisas. No carro você tem, que nem meu carro tem piloto automático. Como ele é automático, se você aperta o botão no volante lá, na velocidade que você quer, você coloca lá 110 por hora. Ia falar 150, falei, não, mas o pastor está infringindo a lei. 110 por hora, né? E você coloca, ele vai. Na subida ele é 110, na descida é 110, na subida, onde for, ele é 110. Só que ele não dirige sozinho, né? Mas um dia, quem sabe, a gente compra um Volvo que dirige sozinho, né? Mas, por enquanto, esse não dirige sozinho. Mas ele tem controle da velocidade de marcha, se precisar baixar, reduzir. É um piloto automático, né? É algo que acontece naturalmente por um sistema, na verdade, né? Natural, assim, existe um sistema embarcado que faz aquilo funcionar, né? E eu uso aquele recurso porque eu não quero fazer o quê? Ter dor de cabeça, quero descansar minha perna, está indo numa viagem muito longa, aí você coloca lá, não precisa acelerar, não precisa fazer nada, o carro faz tudo sozinho. E aí você fica como? Tranquilo. Quantos aqui gostam de ficar bem tranquilo, assim, bem de boa? Não é pecado a gente querer descansar, não é pecado a gente querer ficar numa tranquilidade. Mas o problema é que a facilidade muitas vezes nos leva para um lugar de preguiça, de comodismo, de um lugar aonde nós paramos de viver, né? Onde nós deixamos de experimentar, onde nós deixamos de vivenciar algumas coisas. E o piloto automático parece ser uma coisa boa, mas não é. Quer ver? Ó, se eu pegar alguém aqui que tem carteira faz aí uns 4 anos, por exemplo, 3 anos, acabou de tirar a carteira, e eu falar para você, você quer um carro automático? Você vai falar não. Por quê? Porque o prazer, principalmente para os homens, né? Para as mulheres nem tanto, eu acho, né? Mas pelo menos para os homens, você dá um carro manual para ele, é tudo na vida, né? Porque ele vai cambiar e vai fazer tudo. Lembra, né, Fabiano, quando a gente era mais novo, né? Meu Deus do céu, só a graça de Deus, né? Uma vez eu quase fiz um ônibus bater no centro por causa disso. Mas é a sensação, é o prazer de trocar marcha, de cambiar, de fazer. Por quê? Porque traz uma emoção, traz uma adrenalina, traz algo satisfatório em fazer aquilo, né? Eu não sei as mulheres o que elas gostariam de, né? O que seria assim algo que a gente podia usar como exemplo, mas pense em algo que você gosta de fazer, entendeu? E que se te facilitassem, te tiraria o prazer de fazer aquilo, né? Eu lembro antigamente, né, que as meninas alisavam o cabelo com ferro, né? Queimava a cabeça. Era um prazer, né? Não era? Não era, né? Acho que eu vou apanhar depois, né? Não é brincadeira, só pra você dar risada. Mas agora eu tenho o prazer de usar chapinha elétrica e tal, que não queima mais, né? Então, tem tudo isso, cada um, né, com a sua área, então, enfim. Eu acho que eu não vou morrer sozinho, mas vamos lá, né? Mas voltando pra cá.
Vixe, pronto, tá armada a guerra. Vamos orar por perdão e tudo aqui que vai ficar feio. Mas o piloto automático é algo complicado. É algo que ao mesmo tempo te traz uma comodidade, mas te leva para uma zona de conforto, para um lugar de inércia, um lugar onde você não tem reação e nem ação nenhuma mais. Né? Eu vi um filme uma vez, diz que aquele filme é baseado em fatos reais, você já deve ter visto, é um filme bem antigo, onde uma mulher está com a sua família dentro de um veículo nos Estados Unidos e o carro está no piloto automático e ele não para. Ele não para e, de repente, eles conseguem ligar para a polícia, para não sei quem, para tentar fazer o carro parar, e o carro não parava. E, pelo contrário, ele começava a acelerar cada vez mais. E ela não tinha controle sobre aquele carro. Não tinha nenhum. Né? Até o ponto de eles trazerem um helicóptero para conseguir tirar eles dentro do carro por helicóptero, porque o carro não parava. Né? Então, pelo automático, ele parece ser algo bom, mas, na verdade, ele tira toda a sua ação, né, de fazer alguma coisa em alguns momentos. E, pensando nisso, nesse tema que os jovens trouxeram para a gente, eu anotei uma frase que traz um pouco desse contexto, assim, que morrer é deixar de viver. Né? Morrer é deixar de viver. Parece uma frase assim meio... é óbvio, né? Se você morre, você deixa de viver. Mas não é isso. Morrer nem sempre é deixar de viver após a morte. Quantas pessoas hoje em dia que estão vivas e deixaram de viver? Quantas pessoas que estão vivas hoje em dia, mas estão em um piloto automático, elas deixaram de viver. Elas estão vegetando, caminhando sobre a terra só, mas não estão vivendo. O que é deixar de viver? É você não experimentar daquilo que Deus permitiu que você experimente, é você não vivenciar os sonhos que Ele deixou você viver, é você não aproveitar das provisões a quais Ele te permitiu aproveitar. Isso é deixar de viver. É você vir para a igreja simplesmente por vir. É você ir trabalhar simplesmente porque você tem que trabalhar. É você cumprimentar as pessoas, falar com as pessoas simplesmente porque elas estão, ou quem sabe nem mais cumprimentá-las. É você passar pela terra e não experimentar de viver sobre a terra. É você abrir mão de sonhos, é você abrir mão dos projetos, é você abrir mão de tudo. Você está ali porque Deus não te matou e você sabe que se você se matar vai dar problema, então eu vou continuar caminhando. Isso é deixar de viver enquanto você está vivo. Isso é deixar de viver. Sabe? E quantas pessoas que estão deixando de viver? Às vezes dentro da tua casa, dentro da igreja, dentro do teu trabalho, na tua escola, em vários ambientes, existem pessoas que deixaram de viver, deixaram de aproveitar uma oportunidade. Elas estão basicamente no piloto automático, caminhando por caminhar. Estão indo para um lugar que nem elas sabem para onde está indo. Sabe? Traçando um destino, uma rota, falar, deixa o vento me levar, para onde for já era. Que nem um paraquedista, né? O paraquedista, quando ele salta de um avião, ele tem certo controle para onde ele vai. Mas dependendo de onde o vento sopra, é para onde ele vai. Então muitas pessoas estão deixando ser levadas pelo vento. Muitas pessoas estão indo no piloto automático. Falar, alguém registrou uma rota aqui, é nessa que eu vou e acabou. Então nós não podemos viver nesse jeito. E você sabia que quando você e eu não desfrutamos de algo que Deus nos permitiu desfrutar, nós estamos sendo desobedientes? Se Deus falou que eu e você podemos experimentar do melhor da terra, quando nós não experimentamos, nós estamos desobedecendo. Então, estar no piloto automático é mais sério do que a gente pensa. Porque quando eu estou nessa condição, eu paro de viver e experimentar daquilo que Deus criou para que eu e você pudéssemos viver. Quando uma pessoa abre mão de buscar a Deus, de querer servir a Deus, porque ela cansou daquilo, ela teve uma decepção, aconteceu qualquer coisa, quem perde com isso é ela. Mas ela está desobedecendo. Porque Deus dá uma oportunidade que eu e você venhamos experimentar da salvação eterna. E às vezes as pessoas abrem mão da salvação, então nós estamos sendo desobedientes. Deus chega para Adão e Eva e fala assim, olha, vou colocar vocês dentro de um jardim maravilhoso, vocês vão cuidar desse lugar. Vão cuidar de tudo que está aí dentro. Então eu quero que vocês desfrutem de tudo. E ele só deixa uma ordenança para eles. Não comam dessa árvore. Não comam dessa árvore. Qual foi o pior pecado que eles cometeram lá? Quem arrisca? Comer da árvore? Quem mais? Desobediência. O primeiro pecado que eles cometeram não foi de comer, foi de desobedecer. Mas qual foi o problema maior? De comer da árvore? Desobedecer por causa de comer a árvore? Não, é de não experimentar todo o resto que estava disponível.
Essa foi um dos maiores pecados que eles cometeram. Porque eles tinham tudo pronto para eles viverem, experimentar de tudo que eles queriam. E eles não foram experimentar tudo que eles podiam. Eles foram justamente onde não podia. Então, às vezes, o nosso maior erro não é, às vezes, errar, experimentar aquilo que não se deve, mas deixar de experimentar aquilo que se deve. E aí nós cometemos um erro. Cometemos um grande erro, que é a desobediência. Quando a gente desobedece, quando nós deixamos de experimentar a presença do Senhor. Em 1 Crônicas 16, 27, diz assim, que o esplendor e a majestade, força e alegria, na sua habitação estão diante dele. Então, o esplendor e a majestade, então toda a glória de Deus, sua força, sua alegria, a sua habitação estão diante de Deus. Então, quando nós não desfrutamos da presença de Deus, quando nós deixamos de experimentar a presença do Senhor, nós estamos desobedecendo. E muitas vezes nós desobedecemos porque estamos no piloto automático, porque estamos agindo sem pensar. Alguém está pensando por mim e por você. Porque, gente, tem três condições. Ou Deus está te guiando, ou eu e você estamos tentando nos guiar, ou o diabo está nos guiando. Alguma coisa está acontecendo. E eu falo para você que se Deus não está me guiando, e se Deus não está te guiando, provavelmente o diabo está metendo a mão no volante. Porque eu e você não temos condições de caminhar sozinhos sem Deus. E aí ele vai aproveitar a oportunidade. Quando a gente não experimenta do alívio de Deus, quantas pessoas que pela opressão, por tanto problema, elas acabam deixando de experimentar da glória de Deus, de experimentar a presença do Senhor, de poder viver, sabe, toda essa coisa intensa, mas também deixam de experimentar o alívio. Porque se eu perguntar quem aqui já teve problema e teve vontade de desistir, todo mundo vai falar, eu já tive, não sei quem teve, todo mundo teve. Mas Mateus 11, 28 diz assim, vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, quando eu não experimento isso, eu estou sendo desobediente. Quando eu não experimento das bênçãos do Senhor, Eclesiastes 3 diz assim, sendo assim, compreendi que não pode haver felicidade para o homem, a não ser de alegrar-se e fazer o bem durante toda a sua vida. E descobri também que a própria condição de comer, beber e desfrutar das recompensas pelo seu trabalho é um presente de Deus. E quantas das vezes nós deixamos de experimentar tudo aquilo que Deus tem para nós? Porque nós estamos, às vezes, agindo pela emoção, agindo porque alguém fez mal para mim, agindo por uma decepção, por uma frustração, onde Deus nunca tem nada a ver com o negócio, mas quem sempre é culpado de tudo é Deus. Ah, pastor, mas eu não culpo a Deus. Culpa quando eu deixo de fazer o que Ele me mandou. Quando eu uso alguém, uso em modo de dizer, né? Mas quando eu deixo que alguém me machuque, que alguém faça qualquer coisa, e eu abro mão da minha salvação, abro mão da minha vida, do meu chamado, de tudo, eu estou falando que Deus é culpado. Porque se Deus não tem nada a ver, por que eu paro de servir a Ele? Você está entendendo? Então nós temos a tendência de culpar a Deus. Quando nós deixamos de servi-lo, eu estou falando assim, você é o culpado, por isso que eu não quero trabalhar com você. Você está entendendo? Então, o piloto automático é uma coisa perigosa. Mas vamos para a mensagem. Eu queria trazer esse contexto para você, só para você entender que o piloto automático nos leva a deixar de experimentar e deixar de viver. E o deixar de viver e deixar de experimentar também é um pecado. Também é um problema para nós. Porque se Deus deixou tudo livre para nós usarmos da melhor forma possível, quando eu não o faço, eu estou pecando. Eu estou desobedecendo. Então, o piloto automático é muito mais sério do que eu e você pensamos. Mas vamos lá. Vamos ler o Salmo 25, do 1 ao 10. Diz assim, a ti, Senhor, elevo a minha alma, em ti confio, ó meu Deus. Não deixes que eu seja humilhado, nem que os meus inimigos triunfem sobre mim. Nenhum dos que esperam em ti ficará decepcionado ou decepcionados, ficarão aqueles que, sem motivo, agem traiçoeiramente. Mostra-me, Senhor, os teus caminhos, ensina-me as tuas veredas, guia-me com o teu verdadeiro ensino.
pois tu és Deus, meu Salvador, e a minha esperança está em ti o tempo todo. Lembra-te, Senhor, da tua compaixão e da tua misericórdia que tens mostrado desde a antiguidade. Não te lembres dos pecados das transgressões da minha juventude. Conforme a tua misericórdia, lembra-te de mim, pois tu, Senhor, és bom. Bom e justo é o Senhor. Por isso, mostra o caminho aos pecadores, conduz os humildes na justiça e lhes ensina o seu caminho. Todos os caminhos do Senhor são amor e fidelidade para com os que cumprem os preceitos da sua aliança. Você está entendendo que esse salmo ele fala muito sobre confiança e direção? E o que é um piloto automático? É alguém que se coloca em um ambiente onde que tem que chegar em um destino, em uma direção, em uma velocidade, por meio de uma rota em algum lugar. E você vê que esse salmo fala muito sobre isso. Ele fala no versículo 4, diz assim, mostra-me, Senhor, os teus caminhos. O que é mostra os teus caminhos? Quando você coloca uma rota, né, no teu GPS ali, eu quero ir para o centro, como é que eu faço o caminho mais rápido para ir para o centro? Você coloca lá, ele vai traçar uma rota, um planejamento para você. Tem um que você coloca lá, o caminho sem lombada, o caminho sem sinaleiro, o caminho sem trânsito, o caminho sem isso, sem aquilo, e ele vai traçar uma rota para você caminhar. E nós temos que ser assim com Deus. Se nós queremos realmente confiar em Deus e mostrar para Ele que toda a nossa confiança, toda a nossa vida está nas mãos dEle, eu tenho que fazer o quê? Aceitar e entender o que Ele quer para a minha história. Então eu tenho que fazer algumas coisas, alguns ajustes, pegar uma direção para ir para onde Ele quer que eu vá. Então ele fala, mostra o caminho e ensina as tuas veredas, guia-me com a tua verdade e ensina-me, pois tu és Deus, meu Salvador. Esse negócio de guia com a verdade, quantos e quantos e quantos hoje em dia pegaram aí os mestres, doutores do YouTube? Quantas pessoas hoje, porque gente, se qualquer pessoa que fala sobre qualquer assunto no YouTube, se ela dá uma base, um fundamento porque ela está falando, ela virou autoridade. Virou autoridade no YouTube. Aí vai um monte de gente atrás daquele cara, atrás daquela moça, atrás daquele youtuber, de um coach, não sei quem. Agora qualquer um virou coach. Todo mundo virou coach de tudo. E Deus não virou nada. Para muita gente. Por quê? Porque as pessoas pegaram uma rota a qual eu vou ver o que o fulano está falando. Porque eu não tenho paciência de ouvir o que Deus pode falar. Porque eu não quero ter o trabalho de ouvir Deus falar comigo. Eu não quero ter o trabalho de pegar e sentar para ouvir. Então, muitas pessoas estão deixando se levar por uma condução que não é a de Deus. E aí você começa a entender o porquê que algumas pessoas não alcançam, não saem do lugar, não conseguem, viver e experimentar algo que Deus tem. Porque estão vivendo num piloto automático. Mas quem está conduzindo essa vida? Quem traçou a rota para que ela venha caminhar? Quem deu o caminho que ela deve perseguir? Mas vamos lá. Quero te fazer algumas perguntas aí. Você responde para você, tá? Não responde para ninguém agora, não. Se a gente sabe que o piloto automático ele tem algumas coordenadas que são colocadas para que aquele veículo, para que um avião, para que alguma coisa chegue a algum lugar e do jeito que tem que ser, quem está colocando as coordenadas nesse lugar? Quem está colocando as coordenadas nesse veículo? Vamos colocar nós, eu e você. Nós somos templo de Deus, amém? Quem é templo do Senhor aqui? Nós somos templos do Senhor. Perfeito. Então Deus, Ele está nos usando como instrumento para executar uma tarefa, para conduzir um propósito, para fazer as coisas para que o plano dele se cumpra em nós e através de nós. Perfeito. Só que se nós somos pessoas e nos deixamos ser conduzidos pelo Senhor, e automaticamente, se eu não estou sendo conduzido por Deus, alguém está conduzindo a minha vida. E aí eu pergunto para você, quem está colocando as coordenadas na tua vida? Quem está regendo todo esse trajeto? Quem que está regendo a tua história? Quem rege aquilo que você faz, o que eu faço? Quem está nos dando essas coordenadas? É a primeira pergunta que eu quero te fazer. Quem que está no controle desse piloto automático da minha e da tua história? Uma outra pergunta. Para que você vem no culto? Ah, pastor, você hoje tirou para fazer pergunta tonga, né? Porque vem para adorar a Deus. Vem mesmo. Porque, gente, o que é o piloto automático? Né, trazendo para a nossa vida espiritual. Piloto automático é aquilo que eu faço sem perceber.
É aquilo que eu faço de forma rotineira. É aquilo que eu faço porque virou um hábito. Quem aqui acorda antes do relógio? Bastante gente. Quem aqui tem vontade de jogar o relógio na parede de manhã cedo? Não precisa jogar não, tá? Isso aí. Né? Tem uns ali que vibraram lá atrás, né? Mas dá vontade de não desligar o relógio, né? Quer dizer, de desligar e não ligar mais. Mas é uma pergunta que parece boba, mas não é. Porque quando eu te pergunto quem acorda antes do relógio, é algo que você aconteceu por quê? Porque é natural, você acostumou em acordar todos os horários. E aí, inclusive, quando chega domingo, que você poderia... Amanhã eu vou dormir até meio-dia, até o olho nem abrir direito, né? Aí você acorda 7 horas da manhã, 6 horas da manhã, 5 horas, a hora que você acorda do dia. Por quê? Porque virou uma rotina, virou um hábito. O piloto automático na nossa vida é uma rotina que é estabelecida na nossa vida e que eu e você, às vezes, fazemos sem perceber. Então... Quando você lê a Bíblia todo dia, você tem um hábito de todo dia, antes de sair, você lê a Bíblia e você orar. Virou uma rotina, virou um hábito, você acostumou a fazer aquilo ali. O problema é que algumas rotinas e alguns hábitos são ruins para mim e para você. Porque quando eu te fiz a pergunta, por que você vem na igreja? Você tem que aliar essa pergunta a uma resposta que você dá para você mesmo, porque às vezes você não dá para ninguém, mas você fala para você. Alguém falou, vamos para o culto? Você, ai meu Deus, mais um culto. Não, vamos. Dentro de você, qual é a resposta que acontece? Não responda, responda para você. Qual é a resposta que vem dentro de você? Quando alguém te chama para vir para o culto, quando alguém te chama para ir para a vigília, quando alguém te chama para orar, quando alguém te chama para ler a Bíblia, quando alguém te chama para fazer qualquer uma coisa espiritual. Qual é a resposta que vem dentro de você? Essa resposta vai dizer se você está no piloto automático ou não. Porque se eu venho para a igreja com uma expectativa, todas as vezes que eu vou para o culto, eu tenho uma expectativa de ver a Deus, de conversar com Ele, de sentir a presença dEle, de sentir aquele mover na hora do louvor, e na hora da palavra ser ministrada, e no final sentir a presença. Se eu sinto isso, se eu sinto essa expectativa, eu não estou no piloto automático. Porque eu estou indo com uma consciência de que eu estou indo adorar a Deus. Agora, se eu vou por ir, como que eu vou por ir? Eu não estou nem aí a hora que começa o culto, se começar depois, começar antes. Eu gosto de ficar lá fora, eu gosto de ficar conversando, eu gosto de... Quando eu e você agimos de forma que nós não damos valor para aquilo que está acontecendo na adoração, é porque eu estou no piloto automático. Porque eu não estou indo porque eu quero ver a Deus, eu estou indo porque eu quero ver alguém, porque eu quero conversar, porque eu quero só estar naquele ambiente. Então nós temos que entender, fazer uma avaliação. Em qual estágio eu estou disso tudo? Então essa é uma pergunta que nos faz pensar e refletir. Você se sente ansioso antes de ir para o culto, ou antes de fazer algo para o Senhor, ir para o evangelismo, falar de Deus, ir para o teu trabalho, né? Porque nós temos que entender o que nós sentimos quando nós temos que estar com Deus. Isso vai mostrar para mim e para você, e nós temos que fazer uma avaliação sincera. Não adianta eu fazer só uma avaliação porque estão me perguntando, não, eu tenho que avaliar sinceramente, porque isso vai depender de como vai ser o teu amanhã. Se eu vou ou não vou experimentar o melhor de Deus. Se eu vou ou não vou viver algo novo em Deus. A rotina nem sempre é boa. O que nos coloca no piloto automático? Deixa eu pensar, o que te coloca no piloto automático? Muitas das vezes religiosidade. Muitas das vezes os meus sonhos começam a falar mais alto que os sonhos de Deus. A minha vontade de falar mais alto que a vontade de Deus. Então eu começo a agir de forma... sem querer fazer. Mas vamos lá. O que está programado, então, no nosso piloto automático? João, ele escreve uma carta para uma das igrejas, em Apocalipse 2, versículo 2 ao 5, diz assim: Conheço as suas obras, o seu trabalho é árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Vocês têm perseverado e suportado sofrimentos por causa do seu nome, e não têm desfalecido. Contra você, porém, tenho isto: você abandonou o seu primeiro amor. Lembra de onde caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Sabe, essa carta é uma carta que mostra uma igreja basicamente perfeita, que era preocupada com tudo, zelosa em todos os sentidos, confrontava as pessoas, né, colocava aquele que não era, tirava e fazia o negócio
de forma extraordinária, com um zelo que você olha assim, bacana. Só que aí tem algo contra ela. E ele fala assim, olha, mas percebi que você não faz mais com a mesma motivação, que você não faz mais com o mesmo amor, com a mesma dedicação que você fazia no começo. Como que eu começo a entender se eu estou ou não no piloto automático? Conforme eu faço. Será que eu faço com a mesma disposição que eu fazia? Eu faço com o mesmo amor e dedicação que eu fazia quando me converti? Será que eu faço com todo esse ímpeto, com toda essa vontade? E aí eu começo a entender se eu estou no piloto automático ou não. E isso vai afetar a minha vida. Afeta a vida dos outros? Afeta, porque se eu não me dedico completamente, eu também vou deixar de servir o outro, eu vou deixar de fazer de forma excelente para o outro. Então eu vou começar a fazer meia boca, a servir a Deus de forma meia boca. Então, estar no piloto automático é complicado, porque eu faço às vezes, mas não por fazer, porque eu quero fazer, com aquele ímpeto, com aquela vontade. Mas eu faço por quê? Porque tem que fazer. Eles entendiam que tinham que fazer alguma coisa. Eram incisivos em muitas coisas, mas eles deixaram de fazer como deveria. Então isso mostra a nossa programação como ela está. Às vezes nós esquecemos para quem nós estamos fazendo e o porquê estamos fazendo. Eu já falei de um livro que diz assim, que o nome do livro é Comece pelo Porquê. Porque o porquê é mais importante do para quê. Porque o porquê, por que nós fazemos o que nós fazemos? Nós fazemos o que nós fazemos porque nós estamos aqui para servir a Deus, com um propósito de ser usado por Ele para alcançar o favor e ir morar no céu e levar os nossos irmãos junto. Esse é o nosso porquê nós fazemos. Então o para quê, ele se torna meio, não é vago. Mas eu entendo que se eu sei o porquê eu faço, o para quê, ele vai ser natural. Então, às vezes nós esquecemos do porquê nós estamos fazendo e para quem nós estamos fazendo. Se a FAB chama os jovens hoje, vamos fazer um evangelismo lá no centro. Beleza. De 500 jovens aparece meia dúzia. Aí você pergunta pro resto, por que vocês não foram? Ah, porque eu não gosto da FAB. Porque eu não gosto do jeito que ela lidera. Eu não gosto disso, eu não gosto daquilo. A pessoa entendeu o porquê ela está fazendo? Não. Ela entendeu que existe que fazer. Ela falou, é para que você faz? Não, é porque a pessoa tem que ouvir o evangelismo, não entendeu o porquê. Quando a pessoa entende o porquê e para quem, no mundo espiritual faz toda a diferença. Porque aí eu paro de olhar para ela e olho para ele. E aí as coisas funcionam. Aí eu não preciso ser cobrado de Deus e falando assim, você perdeu o primeiro amor. Porque quando eu faço para ele, eu não vejo dificuldade. Eu não vejo nenhuma barreira, eu não vejo nada. Nada me segura, nada me impede. Porque eu estou fazendo para ele e não para ela. Eu faço para ela para adorar a ele. Quando Deus fala para mim e para você o seguinte, vou facilitar a vida de vocês. Existiam 613 leis e 10 mandamentos. Então eu vou facilitar, vou deixar só 2. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como? A si mesmo. Como que eu amo a Deus sobre todas as coisas? Amando o outro primeiro. Porque a Bíblia diz o seguinte, como pode alguém dizer que ama a Deus se não consegue amar o seu irmão? Que você vê. Então é muito sério. Às vezes eu falo que amo a Deus, mas eu não amo a Ele. E aí eu falo que amo a Ele, mas eu falo que amo a Deus, mas não amo Ele. Então o amar, o fazer, começa nas pessoas. Mas eu não gosto da Fábio. Deus falou assim, não tô nem se você gosta ou não gosta. Eu falei para você fazer o que eu mandei fazer. O não gostar dela, você vai ter que se resolver. Mas eu não vou te deixar de cobrar o que eu te mandei fazer. Eu não falei para você cuidar de fulano, fulano, fulano? Então, você tem que aprender. Então, assim, Deus, Ele não muda porque eu não quero alguma coisa. Não, Ele é Deus e continua sendo Deus. Então eu tenho que olhar se eu estou fazendo com dedicação, com amor. Se eu sou um jovem que quero mudar a minha geração, eu vou parar de olhar para as picuinhas, eu vou fazer o quê? Olhar para o que Deus me mandou fazer. E como nós temos visto o desenvolvimento dos jovens dessa igreja? Como nós temos visto? Que parece que é uma mensagem de bater e não é. É uma mensagem de a gente refletir e pensar. Mas é um momento onde eu e você conseguimos olhar para dentro de nós e falar, não, Deus, eu posso fazer ainda melhor. Sabe, porque eu sei que cada um aqui está entregando o seu melhor, está fazendo o seu melhor. E eu trouxe uma frase para a minha vida que é aquela frase, né? Faça o melhor que você tem, faça o seu melhor nas condições que você tem, até que você tenha condições melhores para fazer melhor ainda. Mas eu não tenho, quem sabe, a equipe que eu gostaria de ter, eu não tenho o carro que eu gostaria de ter, eu não tenho ainda o conhecimento da palavra que eu gostaria de ter. Mas vai ter, mas com conhecimento, com as ferramentas que você tem, faça o melhor do que você pode fazer.
E aí Deus vai nos dando condições melhores de fazer ainda mais. E aí uma outra pergunta, quem nos controla? Isso faz toda a diferença. Isso faz toda a diferença. Que lembra que eu falei que no piloto automático, alguém dá as coordenadas para fazer qualquer coisa. E aí, quem colocou as coordenadas aqui dentro? Isso vai... as minhas ações vão responder o que eu tenho de coordenada. Uma vez eu programei o GPS errado. A gente estava indo lá para o norte, lá para o Biratã. E eu fui parar numa cidade chamada Ipiranga. A cidade parecia que estava caminhando em slow motion. De tão devagar, até o cara que foi avisar a gente, ele falava devagar, assim. Eu falei assim, meu Deus. E sabe, então, a programação que está em nós vai mudar tudo. Em Provérbios 16:9 diz assim, em seu coração o homem planeja o seu caminho, mas o Senhor determina os seus passos. Se eu quero ter uma chance de experimentar o melhor, eu tenho que entender se Deus é quem está colocando as coordenadas da minha história. Como eu descubro as coordenadas da minha história? Por meio da palavra, por meio da Bíblia. A voz de Deus é a palavra dele nas nossas vidas. Eu consulto a Deus, eu oro ao Senhor, eu leio a sua palavra. Se eu leio a Bíblia, se eu busco conhecimento nele, eu vou ter as melhores coordenadas. Porque ali eu vou ter toda a direção que eu preciso para ter no meu piloto automático alguém que está conduzindo da maneira correta. E vamos lá que já está acabando. Agora nós chegamos num ponto que é crucial. Porque se existe um piloto automático, eu falei para você que tem que colocar a coordenada. Mas você sabe que nem todos os carros têm piloto automático. Alguns têm, outros não. E aí eu falo para você o seguinte, que melhor do que o piloto automático é você tomar a condução da direção. Só que nós aprendemos uma coisa na Bíblia, que eu e você não sabemos fazer. Que eu e você não temos capacidade e condições de fazer nada sozinho. Então alguém tem que assumir a direção da nossa história. Alguém tem que assumir a nossa vida. Uma vez eu preguei uma palavra aqui para os jovens sobre perca o controle. E é realmente perder o controle. Nós temos que perder o controle da nossa vida para que alguém assuma esse controle. Mas aí que tá. Quem vai assumir quando desligar o piloto automático? Então o que eu vou te convidar a fazer hoje? Desligar o piloto automático para que alguém assuma o controle. Ah, mas o meu piloto já está desligado e Deus está no controle. Perfeito. Agora o meu não está. O meu ainda eu estou indo meio na... né? Deixa a estrada levar e vamos embora. E não sei quem está na condução desse negócio. Mas hoje vai ter um condutor. Hoje o Espírito de Deus vai assumir o controle da minha e da tua vida. Porque se eu e você queremos ver uma igreja excelente, e não só para ver uma igreja excelente, não, só para ver uma igreja excelente, porque eu lembrei de um negócio. Quem que é a igreja? Nós somos a igreja. Então, se eu e você somos uma igreja excelente, nós temos que ter essa excelência. Mas quem está no controle da igreja? Deus. Mas só que tem algumas igrejas que não. E aí agora Deus fala, eu quero assumir o controle de todas elas. Mas Deus, ele é muito coerente e é muito educado. E ele não vai meter o pé na porta da igreja e falar assim, estou assumindo o controle do barraco. Não. Ele vai falar assim, ele bate, ei, eu estou chamando. Alguém você quer que eu entre aí? Quer que eu ajude a cuidar dessa casa? Quer que eu ajude na administração? E aí ele fala, beleza, vamos mudar a história dessa casa? Davi, ele tenta fazer uma coisa, buscar a presença de Deus e trazer para o reinado. Quando ele faz da primeira vez, ele vai com a motivação certa, ele vai com alegria, com a vontade de trazer a presença de Deus, mas ele faz do jeito errado. Só que algo acontece nesse meio tempo. A arca tinha sido tirada da casa de Abinadab. Por 20 anos ela esteve lá. E ela fica 3 meses. 3 meses? Foram 3 meses que ela ficou na casa de Obed-edom. O que acontece na casa de Obed-edom? A fartura, prosperidade, manifestação da presença, tudo acontece. Mas você acha que Davi chegou e meteu o pé na porta e falou, vou deixar a arca aqui e não quem reclamar aqui vai morrer? Foi isso que aconteceu? Não. Ele falou, eu estou com a arca, com a presença de Deus aqui. Posso deixá-la na sua casa? Você quer ter a presença de Deus na sua casa? Com certeza, ele falou assim, pode deixar. Porque ele ajudava no serviço. Ele era um levita, se eu não me engano. E ele ajudava a servir. Ele sabia quem era a presença. E por saber quem era Deus, ele falou assim, pode vir, deixa entrar. Então, é uma escolha. É uma escolha. Viver algo sobrenatural e algo diferente é uma escolha.
Só que, para desligar o piloto automático, a gente vai ter que fazer um negócio. Para assumir esse controle aí. Salmo 43:3 diz assim: envia a tua luz e a tua verdade. Elas me guiarão e me levarão ao teu santo monte, ao lugar onde habitas. Às vezes eu e você temos medo, por quê? De desligar o piloto automático. E aí, quem vai assumir o controle do negócio? Eu não sei dirigir direito, eu não sei guiar direito. Quem vai fazer esse negócio acontecer? Mas Deus está falando assim, olha, eu tenho uma luz, eu tenho uma verdade, e elas vão te guiar. Elas vão fazer você chegar aonde eu estou. Então, o que eu e você precisamos fazer é o que nós lemos no Salmo 25, é confiar no Senhor, que Ele tem a melhor história, Ele tem o melhor jeito, Ele tem o melhor trajeto e o melhor caminho para mim e para você. Só que Paulo nos ensina uma outra coisa, que nós temos que querer. Não adianta Deus trazer a luz, Deus trazer a verdade, Deus fazer tudo, trazer todas as claras, tudo aquilo que eu e você precisamos aprender. Se eu e você não queremos. É a mesma coisa eu falar assim, gente, hoje eu vou... Deus me honrou, eu estou muito feliz, e amanhã eu vou fazer um churrasco só com picanha, alcatra, mignon, né? Chegou nossa, a fé dos irmãos agora, meu Deus, chegou a acender o fogo sozinho agora, né? E aí eu falo assim, todo mundo está convidado. E aí, eu recebo, irmão, recebo. Porque se tiver nesse naipe aqui, filho, nossa, nós estamos bem pagando pra caramba. Mas assim, eu faço esse convite. E aí chega no outro dia, eu comprei lá 50 quilos de carne. E não chega a um para experimentar. Eu vou ficar chateado. Vou. Mas eu vou comer. Tenha certeza que eu vou comer. Chorando, mas eu vou comer. Muito. E ainda vou chamar os vizinhos. Eles não quiseram, mas vem aqui que vocês vão comer. Por quê? Porque é uma questão de escolha. É uma questão de fome. É uma questão de querer. É uma questão de querer experimentar. Não adianta Deus ter um banquete perfeito, repleto com tudo que se tem, se eu não quiser experimentar do que Ele tem. Não adianta Ele ser o melhor piloto do mundo e eu não deixar Ele guiar o meu carro. É você ter a melhor equipe, você ser, digamos que você é o diretor da Ferrari, da Williams. Quem que está melhor aí no negócio? É Williams, né? Mercedes? É Mercedes? Tá no ranking lá? Mercedes? Esses piados estão ligados em tudo, eu nem corri tô assistindo mais. Você é o diretor da Mercedes. E aí você tem... Como é que é o nome daquele cara lá que sempre ganha as corridas? O Hamilton, né? Isso. E aí você pega, e em vez de contratar o Hamilton, você volta e contrata o Barrichello de novo. O carro é bom, a equipe é boa, mas o piloto não é aquelas coisas. Ele tá ganhando agora na Stock Car, né? Mas também ali, até eu. E aí você pega qualquer piloto para estar na tua equipe. Vai resolver? Não vai. Por que eu estou te falando isso? Porque você é o melhor carro que Deus podia criar. Você é a melhor condução que Ele podia manifestar a glória de Deus por toda a terra. Só que agora eu pergunto para você, quem está guiando esse veículo? Os caminhos que eu e você percorremos vão determinar se quem guia. Os nossos resultados é que demonstram quem está no controle desse veículo. E aí? Por isso que eu falei que é uma questão de escolha. Escolher o piloto é uma questão de escolha. E hoje eu e você temos que fazer a melhor escolha. E está na nossa mão. Se você fizer a escolha errada, o problema é teu. O problema é meu. Ninguém vai ser afetado. Vai. Só que uma coisa que nós temos que entender é o seguinte. Que eu e você não somos insubstituíveis. Por mais que eu me negue em fazer qualquer coisa para Deus. Por mais que eu decida, Deus, eu não quero te servir, eu quero ficar só na minha casa sentado, eu quero só ficar sentado aqui assistindo, eu quero só ficar aqui. Boa, Deus não vai falar para mim e para você, não faça, saia, não. Ele vai respeitar a minha escolha e a tua. Se Ele me chamou para pregar e eu não quiser pregar, o problema vai ser meu, quem vai arcar com tudo sou eu. Só que, às vezes a gente pensa assim, não, porque se eu parar, Deus está nem aí. Não, tá. Só que Jesus está entrando na cidade. E aí alguém chega e fala para ele assim, nossa, que palhaçada que estão fazendo, para que toda essa frescura aí? Ficar gritando, ficar falando, salmodiando, dando hosana, para quê? E aí Jesus responde, se os escolhidos não clamarem, as pedras clamarão. Nós sempre falamos isso para os jovens. Quando eu era líder jovem, eu falava, gente, se vocês não quiserem fazer, o problema é de vocês. Mas a hora que vai chegar uma hora que Deus vai levantar alguém para fazer o que vocês não estão fazendo,
E aí você vai ficar olhando, poxa, olha, chegou agora e está fazendo. Eu falei assim, porque alguém abraçou a causa de Cristo e não a causa de um pastor. Porque alguém não abraçou a causa da Maná, mas abraçou a causa de Jesus. Então, se eu e você queremos sair do piloto automático e deixar alguém que nos guia de forma excelente, nós temos que fazer o que Paulo nos ensina. Em Gálatas 2:20 fala assim, fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Fechou. Ele que tem que guiar. E é uma escolha minha e sua. Amanhã, são 3 pessoas que vão se batizar amanhã, né? Glória a Deus. Estamos aí para a guerra, em nome de Jesus. O que eles decidiram fazer? Isso aqui. Quando eu me batizo, eu estou entendendo que eu fui crucificado com Cristo. E por entender que eu fui crucificado com Ele, eu faço uma aliança com Ele para falar assim, estamos fechados juntos até o final. E aí eu falo, agora você me guia, agora você me orienta, porque eu sei que você tem o melhor caminho. Então, nós temos que entender isso. E não tem outro jeito. João 14:6, daí fica de pé para parecer que está acabando. João 14:6, não fica de pé não, pode ficar sentado, esqueci do negócio. Senta, só para fazer exercício. Ó, escuta aí, João 14:6 diz assim, respondeu Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Jesus é o único que tem o caminho para Deus. O teu coach não tem, o teu youtuber preferido não tem, o teu, sabe, sei lá, preferido não tem. O namorado, a namorada que você tanto ama não tem. O noivo, a noiva não tem. O marido e a esposa não tem. O Jesus é o único que tem. Ele é o único. Então, quer sair do piloto automático hoje? Não responde não para não passar vergonha junto comigo. Mas responde para você. E responde para Deus. Responde para o Espírito Santo. Fala, Senhor, não tenho andado como eu deveria andar. Tem outra pessoa guiando. Quem sabe não é o diabo. Fica em paz. Às vezes é você mesmo que está fazendo. Às vezes sou eu mesmo que está guiando. Mas vamos dar o controle para Ele. Vamos colocar o melhor piloto nessa equipe. Porque a gente vai chegar lá. Em nome de Jesus.
Mas me esforçando, não consigo te amar mais. Na minha força eu me canso e nada satisfaz. Então largo tudo no silêncio, no escuro, e te contemplo. Entendo porque estou aqui, entendo porque eu nasci pra ser amada por você, pra ser uma com você. O seu amor é real, o seu amor é real. Então me faz alguém melhor, então me faz alguém melhor, então me faz alguém real. O seu amor é Eu sei que você é real. Eu sei que você é Eu sei que você é Quantos jovens hoje, quantos dentro de igrejas, fora de igrejas, que têm se ditado, sabe, que têm se colocado à disposição do sistema, que se têm deixado levar pela modinha, se têm deixado levar pelos padrões do mundo, pelas coisas que as pessoas estão fazendo, se deixando levar de forma metódica, sabe, se deixando conduzir pelo que a maioria está fazendo. E aí quando alguém tenta abrir os seus olhos, quando alguém chega com uma verdade para você, você fala, não, pera, volta, tá errado. Jesus era confrontado pelos fariseus, porque Jesus fazia algo que era confrontar a religiosidade. Jesus fazia isso constantemente. Lucas 6, se eu não me engano, foi em Lucas 6. Jesus ele está com a sua equipe, com os seus discípulos. E eles estão com fome. E aí eles estão passando em um campo de cereais. E nesse momento que eles estão passando, Jesus vai pegando as espigas e falando assim, ó, pega as espigas, abre ela e comam. Só que esse dia era sábado. E por ser num sábado, os fariseus olham aquilo e falam, Jesus, ei, hoje não é dia de fazer isso. Hoje não é dia de fazer isso. Por que está sendo feito isso? E aí Jesus confronta a religiosidade. Quantos de nós trazemos verdades que foram nos faladas e quando a gente tenta abrir isso, tirar isso de dentro de nós, vem alguém e fala, ei, não é assim. O costume fala isso. É assim que tem que se fazer. Sabe, Jesus hoje, ele quer fazer algo dentro de mim e de você. Quer quebrar
conceitos que não vieram dele. Quebrar padrões que não vieram dele. Quebrar dificuldades que não vieram dele. Quebrar situações e barreiras que limitam, às vezes, eu e você, de avançar para aquilo que ele tem, de conseguir enxergar para ele como ele é de verdade. Quem sabe você está tanto tentando conseguir um sonho, realizar algo e viver algo em Deus, mas não conseguiu, porque não está conseguindo tirar essa máscara. Porque não está conseguindo se permitir ser trabalhado e moldado pelo Senhor. Só que você percebeu que ficou um aqui? Você percebeu que ficou um na cadeira? É porque nem todos vão ir até Jesus. Ah, mas é porque Deus e Jesus não ama todo mundo? Não, Ele ama. E Ele estava onde? À espera de que todos fossem ao seu encontro. A oportunidade é para todos nós. Às vezes você pode estar pensando assim, poxa vida, professor, mas é para mim que estou aqui. Não esqueça que esse culto está sendo transmitido. Então existem milhares de pessoas que vão ouvir isso daqui. Mas agora, se dentro de mim e de você veio algum questionamento, é porque quem sabe isso é para mim e para você. Agora, se não é, eu quero que você feche os seus olhos, todos fechem os olhos, em nome de Jesus. O pessoal vai adorar a Deus com louvor, junto comigo e com você. E eu quero que eu e você façamos uma avaliação sobre aquilo que eu e você estamos vivendo, sobre quem está conduzindo a nossa história, sobre quem está agindo na nossa vida. Quem está conduzindo e traçando a rota para a nossa história, para onde eu e você estamos indo. Foi Deus que mandou ir para esse lugar que você está indo. Foi Deus que colocou a rota para eu e você irmos para esse lugar em qual nós estamos indo, quem sabe de olho fechado. Às vezes nós colocamos o controle da nossa história nas mãos de alguém que não é Deus. Às vezes nós colocamos o controle da nossa vida nas mãos de alguém que não é o Senhor. Alguém que se disse ser o Senhor. Alguém que se mostrou parecer ser o Senhor. Tinha todo o jeito de ser o Senhor, mas não era Deus. Então é noite de eu e você fazermos uma avaliação. Desligar o piloto automático e começar a colocar alguém para conduzir a nossa história da forma certa, do jeito certo, para o lugar correto. Quem sabe dentro de você tem tristeza, dentro de você tem amargura, dentro de você tem confusão, dentro de você tem um monte de dúvida. Chegou a hora de Deus falar assim, ei, não precisa de nada disso. Quer ver? Eu vou te mostrar como ir. Eu vou te mostrar o caminho, eu vou te mostrar a forma certa de fazer, o jeito certo de se conduzir, a velocidade certa de andar, a quilometragem exata de chegar em todos os lugares. Eu sei, eu posso te levar nesse lugar. É o que Cristo está falando para mim e para você agora. Eu quero...